Muito bem, meus amigos, esse é um tape deck Sansui SC3300, provavelmente aí do final dos anos 70, começo dos anos 80, não sei exatamente de quando ele é. Um aparelho que tá bonito, tá sujo, né? Tá do jeito que ele veio. Um pouquinho oxidado as teclas aqui, acho que dá pra gente melhorar um pouquinho. Mas no geral a estética dele tá boa, eu acho que o pior é esse desgaste aqui, né? Parece que raspou alguma coisa. Mas no mais, até que tá bom. Ele tá ligando, tá com a iluminação geral aqui funcionando. A parte mecânica dele parece que tá boa. Você coloca a fita, o motor começa a rodar, o motor tá barulhento. Mas a mecânica dele tá razoável. O counter tá dando uma patinada, né? A correia deve estar frouxa. Mas a mecânica tá razoável. Ele arma o play, só que não sai som. Ó, eu escuto um ruidinho aqui no output level, né? Ó. Só que ele não sai som nenhum, tá com os cabos ligados aqui. Então o defeito dele é eletrônico. Aqui a gente vê que as funções respondem, aparentemente, né? Mas som que é bom, nada. Testar a gravação, ver se não passa sinal nem na gravação. Então tá aí alguma coisa no amplificador geral, né? O amplificador geral que eu falo é o Dolby, né? Redutor de ruídos. Tá com o cabinho ligado aqui também. E aqui não passa nem o chiado do potenciômetro. Beleza. Obviamente... O que é isso aqui? Caramba! Isso aqui é quando você coloca a fita lá no comecinho, tem aquele pedaço em branco, né? Ele dá uma avançada rápida aqui para poder passar esse início da fita. Detalhe interessante, nunca tinha visto isso no tape deck. Bem interessante. Bom, apesar da mecânica estar funcionando, a gente vai ter que fazer uma revisão geral, né? Tá bem sujo, no mínimo uma limpeza. Mas o problema principal aqui é a eletrônica mesmo. Aqui o nosso Sansui aberto, tava vendo que ele tem dois motores, que é bem interessante para um tape dessa época. Esse aqui é só o motor do Capstan, e esse aqui provavelmente é o motor das funções, né? Avanço, rebobinagem, take-up reel do Play. Então com data de 1980, também achei que era um pouquinho mais antigo que isso, mas enfim. Plaquinhas todas originais, sem sinal de manutenção, o que é um ótimo sinal. As correias estão meio laceadas, né? Obviamente. Mas com certeza não são as originais. Isso aqui com certeza já foi trocado. Esse motor precisa lubrificar. Já abri a parte de baixo também para ver se tinha alguma coisa óbvia, né? Mas não tem. Aqui embaixo, tudo no lugar, tudo certinho, sem marca de solda, ou de ressolda, né? Melhor dizendo. Essa placa tem zero manutenção. Tranquilamente zero manutenção. Como a gente não tem som nenhum sinal em todo o som, pode ser algum problema de fonte. E ele tem várias fontes, pelo que eu estou vendo aqui. Ele tem uma fonte aqui, ó, uma fonte regulada aqui, outra fonte regulada aqui, outra fonte regulada aqui e outra fonte regulada aqui. Eu não estou nem com o esquema dele aqui, nem peguei nada, mas por cima eu vou medir essas fontes, esses reguladores, para a gente ver se tem alguma coisa óbvia que pode adiantar o serviço aqui. Vamos ver. Essa primeira aqui. Deixa eu jogar esses transistores para trás. Coletor. 35, ok. Base. 2.6, suspeito. Emissor tem que ter 1.9, alguma coisa assim. 13, tá errado. Tá bem errado, considerando que isso aqui é um transistor NPN, né? Isso aqui é um tipo 41, tá? Isso aqui é a mesma coisa que usa em saída de som de
de receiver. Tem coisa bem errada aqui, logo de cara. Se tem 13 no emissor, como que tem 2 na base? Olha lá. Não tem como. Tem coisa errada aqui direto. Tá esquentando. Não, não esquenta, não. De geladinho. Tá, eu sei que tem coisa errada aqui já, mas vamos para os outros só pra gente fazer um tirateima. Esse aqui é um regulador 7805, então ele tem que soltar 5 volts aqui. Tem 4.8, tá ok. Tá variando um pouquinho. A entrada, será que tá variando? 13.7. Tá bom, ué, tem 4.8 para 5 aqui, não vou reclamar não. Ok, vamos às fontes de baixo. Essa aqui acho que é mais fácil eu virar a placa. Bom, o primeiro regulador tá aqui, o outro tá lá embaixo. Não sei se é NPN ou PNP, mas dá pra gente descobrir medindo aqui. Tem 0,1, tá bem errado. 13, deve ser coletor. E aqui tem que ter 0 também, né? É. Tá, a gente tem aparentemente 2 fontes com problema. Mas a pior delas com certeza é essa aqui. Com toda certeza. Tem um probleminha sério nessa fonte aqui. Vamos ver esse de baixo. Aqui a gente tem 13, ok. 18 deve ser o coletor. Então esse aqui tem 13. Deve ter 12 pontos... né? Deve ter entre 12 e 14 nesse lado aqui. 12.8. É isso mesmo. Então essa fonte está ok. Funcionando certinho. Essa aqui está completamente errada. Tem uma em cima ali que está errada também. E a outra parece que está boa, que é o regulador de 5 volts. Bom, no caso desse transistor aqui, puxando pelo esquema, eu vi que tem esse resistor aqui atrás. Deixa eu aproximar aqui. Esse resistor que alimenta a base dele e obviamente faz ele funcionar. Esse cara aqui. De um lado do resistor, a gente tem os 12 volts. Ele puxa esses 12 volts da fonte principal, que é essa que está aqui atrás. Do outro lado, a gente não tem nada. E desligando aqui, para a gente poder medir a resistência, a gente tem uma resistência muito alta desse outro lado aqui. Então assim, a gente não tem um curto nessa linha aqui. Tudo indica que esse resistor aqui está aberto. Apesar de que eu medi ele rapidinho, pelo menos com o multímetro aqui em cima, com ele na placa, e tá marcando bem, cara. Não parece que tá aberto não, mas... olha lá. Medindo aqui não parece que tá aberto, mas... não passa tensão de um lado pro outro. Estranho. Bom, eu voltei para estaca zero na questão das fontes, por quê? Essa fonte de baixo aqui, que está completamente errada, ela fica completamente certa quando a gente aciona o play. Então, basicamente, ela só funciona justamente no play. Aparece a tensão na base e aparece a tensão no emissor. Então, aqui, beleza, aqui depende de ter fita rodando ali. E essa outra fonte aqui, que eu achei alguma coisa pelo menos suspeita, ela é a fonte dos controles, né, dos comandos. E assim, os comandos estão funcionando, todos. Então, essa aqui, né? Se tiver alguma coisa errada, o que eu duvido, considerando que está tudo funcionando, né, a parte dos comandos mecânicos, não é o problema que a gente está procurando, tá? Mas eu acho que não tem. Por algum motivo deve ser assim mesmo. Estranho, né? Tensão de base ser muito mais baixa que tensão de emissor num transistor NPN. Enfim. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir para o circuito do Dolby, que basicamente são dois 6inhos NE646, né? Basicão, é circuito típico de Dolby. Vou começar por aqui. Medir as alimentações, fazer seguidor de sinais para ver o que está acontecendo. É alguma coisa, com certeza, com os dois canais, né? Espero que não tenha
nada a ver com a chave de gravação. Se bem que nem com a chave de gravação ele dá sinal de vida. Eu vou começar medindo a alimentação do circuito do Dolby. A alimentação desse CIs eu nunca lembro se é no pino 1 ou no pino 16. É sempre um dos pinos da borda. Pino 1 a gente tem 0,5, deve ser o 16. 16 a gente tem 1.3, deve ser o 1. Tá. Então aqui, nos dois CIs tá assim. Pino 16... Aqui não tem nada no pino 16. Pino 1 também não tem nada. Tá. E aqui a fita tá rodando, então não tem desculpa para não... Se eu acionar o Dolby... não pode depender do Dolby, da chave, né? Não tem como isso aqui depender da chave. Isso aqui tem que estar sempre alimentado. 1.3 e 0.5. Eu não sei se é o pino 1 ou o pino 16, mas enfim. Independente de qual pino seja, tem nhaca na alimentação aqui. Tem que ver como é que chega essa alimentação para cá. Bom, aqui pelo que eu puxei no esquema, é uma fontezinha, é uma alimentação extremamente simples. A gente tem os CIs, que são alimentados no pino 16. Tá? Eles são alimentados independentemente. Cada um tem um resistor de alimentação, que eu vi no esquema, que é esse cara aqui. 100 ohms, R114 para o canal direito e R113 para o canal esquerdo. E passando por esse resistor, depois tem uma filtragem, que é esse C73 aqui, 100 micro, e esse C74 aqui de 100 micro. Como eu falei, cada um para um canal. Eu não sei nem se essa fonte de 13, 14 volts está funcionando. Eu vou medir de um lado para o outro aqui para a gente ver. 12 volts de um lado. Então aqui já deve ter aqueles 1 volt que a gente viu, né? Obviamente. Vamos ver o outro lado. 12 volts de um lado e aqui... 0. Tá. Estranho a gente ter o mesmo problema em dois circuitos diferentes, né? Agora, eu não sei, assim, não tem muito para onde correr. Ou excesso de corrente, excesso de consumo, seja pela filtragem, seja pelo CI, ou então esses dois resistores aqui, eles estão abertos, né? Eu acredito que, assim, por mais que os favoritos pelo senso comum sejam os capacitores, né? Cara, os dois capacitores no mesmo circuito com a mesma fuga, ou pelo menos com uma fuga semelhante, aí você tá pedindo muito, né? Enquanto que esses resistores aqui, pode acontecer... Eles são fusistores? Não, são resistores, né? Eles não são fusistores. Parece fusistor, mas no esquema também não marca nada. Marca resistor normal, então creio eu que seja só um resistor simples. Mas a gente vê isso muito acontecendo em aparelho da Sony. Os resistores, justamente esses resistores diferentes aqui, eles alteram muito. Do nada, sem nenhuma explicação plausível. Você vai lá, o resistor está absurdamente alterado, você troca só o resistor e volta a funcionar. Não surge mais nenhum problema. Então, provavelmente a gente está lidando com o mesmo caso aqui. A gente pode fazer um tirateima, né? Não sei se eu vou conseguir fazer com uma mão só, mas deixa eu tentar medir aqui. É isso mesmo, ó. Minha mão tá falhando aqui, mas ó, esse aqui tá completamente aberto, tá medindo 800K, 700K, para um resistor que deveria medir 100 ohms, e esse aqui tá na faixa aí dos 3K, quando deveria ser 100 ohms. E justamente o lado que ainda tem alguma tensão ali, né? Ainda passa alguma coisa, o outro lado abriu completamente. Então, cara, é isso mesmo, dá pra ver ali? Tô bem em cima do resistor. 3K. Então, provavelmente é isso. Trocar esses dois resistores e ele deve voltar a funcionar. Resistores substituídos. Conferir mais uma vez no esquema, eles não são fusistores, são resistores normais, de 1/4 de watt. Não sei por que colocaram esses diferentes, né? Coisas de fábrica, mas, enfim. Agora deve funcionar, né? Pelo menos sai o som. Bom, um voltou. Voltou. Só sujeira.
Aí. Olha, pior que assim, sem limpeza nenhuma, sem nada, configurando certinho aqui, o som dele não tá muito ruim não, com uma fita vagabunda dessa ainda. Cara, o som não tá muito ruim não, tá? Depois de fazer uma limpeza aqui, calibrar bonitinho, isso aqui vai tocar muito bonito. Bom, agora aqui, do outro lado do resistor apareceu 10.7. De um lado tem 12 pontos. Tá uma quedinha de, pode-se falar 2 volts, né? Quase 3. Não, 2 volts certinho. Uma queda de 2 volts certinho em cima do resistor. Considerando que você tem o CI para consumir, né? 2 volts em cima de 100 ohms para 1/4 de watt. Deixa eu fingir mais um pouquinho que eu consigo fazer essa conta de cabeça, peraí. Mas belezinha, tá bem como deveria ser. Se tivesse vamos dizer assim, uma potência excessiva em cima desse resistor, eu poderia até dizer que os capacitores estão com fuga e tal, mas essa queda de 2 volts em cima de 100 ohms tá mais do que normal, tá? O quê? 40 miliwatts? Vamos desmontando agora a frente aqui pra gente ver a situação. Eu preciso pelo menos trocar as correias do counter. Tem alguma coisa aqui? É só o jeitinho. Tem que trocar pelo menos as correias do counter, cara, porque são as que estão mais patinando, né? Elas estão bem laceadinhas. Só que eu nem sei pra que é. Isso aqui é o que é auto-stop? Engraçado, por que tem essa polia aqui, ligada em nada? Olha que estranho. Será que é só pra dar o peso aqui? Pode ser, hein? Provavelmente isso aqui é só pra dar um pezinho, pra manter a fita tensionada. Interessante. Bem interessante. Tirar esse negócio aqui, pera aí. Pronto. Depois dá um tratinho nesses botões aqui, todos oxidados. Mas depois a gente mexe com isso. Cabeçote original. Dificilmente vai precisar trocar. Pela qualidade que eu já estou ouvindo com ele todo sujo, encardido aqui, sem calibração. Agora aqui entre nós. Que mecânica bonita, hein? Caramba, que mecânica bonita. Simplona. Tem nada. Nada. Ah, também tem 2 motores, né? Você não precisa de muita coisa para poder intermediar o movimento com 2 motores. Mas, cara, muito bonita, viu? Muito bonita mesmo. Até para ver os freios ali. Coisa mais difícil de a gente conseguir enxergar os freios de cara assim, ó. Os freios ali atrás, essas chavinhas e sensores aqui em cima. Gravação, sensor de fita, tensionador da fita, do cassete, né, da caixa da fita. Muito legal mesmo. Com certeza o que ganha destaque aqui é esse tensionador de correia, por correia, né? Não lembro a última vez que eu vi alguma coisa parecida, cara. Sinceramente, nem aparelho da Philips geralmente costuma ser mais engenhoso, né, nesses detalhes. Pelo menos de cabeça agora, não lembro de ter visto algo assim, não. Bom, tá sendo mais difícil do que eu imagino só acessar as correias desse tape deck, cara. Arranquei mecânica, arranquei tudo, tá tudo desmontado aqui já. Cara, é chato arrancar isso aqui, viu? Caramba, porque eu tenho essa chapa principal aqui, né? Que solta o capstan ali embaixo. Só que essa chapa principal, ela tem tipo tudo nela. Tudo. Todos os solenoides, tudo. Mola, ó, ponta de mola. Aqui, ó. Ó, ponta de mola aqui segurando, ó, ali. Aqui outra ponta de mola. Então assim, é um mecanismo sanduíche que eu tô vendo que a hora que eu abrir vai soltar tudo. E eu não tenho nem como abrir que esse parafuso está emperrado, eu não consigo mexer com ele, ó. Essas correias provavelmente são originais, por incrível que pareça, tá? Que pelo jeito que tá aqui, se alguém abriu, foi na época da garantia ainda, e olha lá. É, só assim pra eu conseguir soltar esse parafuso, cara. Parecendo mecânica de carro velho, que a gente tem que cortar os parafusos pra poder tirar. E mesmo assim não quer sair, não. Aí, fé da mãe. Não é o que eu tive que fazer? Abrir uma fenda gigante aqui, senão não ia sair, cara. Eu não tenho espaço aqui para poder colocar o alicate. Tipo, geralmente, quando o parafuso emperra assim, eu venho com o alicate, tipo esse aqui, sei lá. Eu venho com o alicate de corte,
faço isso aqui, pego na beiradinha dele, aperto e viro. Aí beleza, você não estraga nem a fenda do meio ali, a fenda, o Phillips e tudo mais. Mas aqui não tem espaço, não tem espaço para colocar alicate, então a única solução foi essa. E esses outros dois aqui, além de estarem escondidos, estão na mesma situação. Já tentei soltar, não solta. Então aqui já vou cortar todos e troco os 4 parafusos de uma vez. Obviamente, esse último parafuso aqui espanou dentro da rosca. Olha só que legal. Nossa senhora, foi o mais difícil de cortar porque ele já veio torto, né? Já foi colocado torto. Ó, ele vira, só que não sai. Diacho, viu? Tá metade da mecânica desmontada só pra trocar correia. Rapaz, que dificuldade, viu? Mas consegui tirar. Já escutei um tlec-tlec de mola soltando aqui a hora que eu levantei isso aqui. É que essa mecânica eu nunca desmontei, cara. Mas eu vou ter que montar de volta. Como eu não sei. Mas se eu desmontei, eu vou ter que montar de volta. Um negocinho chato, cara. E só pra trocar correia. Ó, só pra eu conseguir esse vãozinho aqui pra poder passar a correia no caps. Eu não preciso nem tirar essa chapa pra fora. Eu só precisava desse vãozinho aqui. Rapaz, foi facinho. Nossa, como foi fácil de chegar nessa correia aqui. Vocês não têm ideia. Nossa, se um dia eu reclamei, meu Deus do céu, se um dia eu reclamei, e eu sei que eu reclamei, com certeza, de trabalhar na mecânica daquele Technic 614, que é uma mecânica sanduíche também, lazarenta, igual essa aqui. Mas se um dia eu reclamei, eu não lembro, cara. Porque essa aqui se superou. Em questão de desmontagem, meu amigo, isso aqui foi feito pra você não mexer. Isso aqui foi feito pra você não mexer, pra desanimar o máximo possível quem se dispuser a mexer nisso aqui. Nem que seja pra trocar uma bendita de uma correia. O negocinho... Nossa! Ó, já tive meu... Pelo menos dessa vez eu não falei que ia ser simples, né? Dessa vez eu não falei que ia ser simples. É a única coisa que me anima. Ai, senhor, eu caí no meu próprio golpe de novo. Sei lá quantas vezes eu já acreditei que a minha memória ia lembrar de tudo e obviamente não lembrou. Tem um monte de coisa aqui que eu já não faço ideia de onde é. Porque assim, pra vocês só cortou de uma cena pra outra. Pra mim fazem 2 dias. Eu tive que parar pra resolver umas coisinhas e quando eu voltei, tava assim. O que eu lembro das molas e só. Tem um monte de coisa solta aqui embaixo que eu não faço ideia de onde é. Fio solto, peças avulsas ali aleatórias que eu não sei de onde é. Me lasquei. Mas vamos lá, tem que dar um jeito, né? Como eu não sei, mas tem que dar um jeito. Cara, pra minha surpresa até que eu tô me virando bem. Consegui montar quase tudo. Só com resquícios da memória, né? Ih, caramba, tem que passar essa correia de novo. Tive que tirar essa chapa do motor aqui. Mas até que tá indo bem, cara. Até que tá indo bem. Acertar o ponto dessas molas aqui, que eu não acertei ainda. Falta só essa parte de trás aqui que eu não... Essa realmente... Eu não lembro como que era, cara. Tem essas duas partezinhas aqui. Eu sei que esses parafusos são daqui. Essa parte eu sei que é daqui. Essa mola eu não faço ideia de onde vai. E essas duas laterais aqui eu sei que são parte do mesmo sistema. Agora, como que monta essa realmente me pegou. O que eu achei que seria mais fácil, né? Logo a última. O resto aqui no meio, até agora tudo de boa. Nem acredito que eu tô falando isso, mas terminei. Levei mais ou menos 1 hora pra conseguir montar isso aqui de volta, mas montei. Certeza que tá tudo certo? Não, vou descobrir a hora que eu ligar. A única, na real, assim, vou ser sincero, a única coisa que eu não tenho certeza mesmo é essa mola aqui. Essa mola aqui eu não tenho certeza se ela vai aqui. O resto, assim, pela lógica que batendo o olho, eu consegui ver que faz sentido. Agora essa mola aqui que eu não sei. Porque aqui é onde sobe o cabeçote pro play, né? A solenoide que sobe o cabeçote pro play. Naturalmente, sem essa mola aqui, toda essa chapa, né, todo esse conjunto aqui do cabeçote vai ficar para baixo. E aí, quando você aciona o solenoide, ele sobe e arma o play. Essa mola aqui, ela estaria aqui só para garantir que toda a base do cabeçote desça
quando o solenoide desarmar. Então, é a única coisa que eu estou em dúvida aqui, mas de resto, tudo certo. Agora aqui de novo, cara, não é possível que seja normal todo esse trabalho para você trocar uma correia. Assim, é a primeira vez que eu mexi com esse tape, né, com essa mecânica, então, pra mim, foi um trampo pesado, cara. Nível de desmontagem aqui só pra você conseguir acessar a correia foi bem pesado. Espero que não seja assim, né? Espero que seja porque eu nunca mexi com essa mecânica, mas tá aí, as correinhas. A mais problemática é essa aqui, né? A principal. Só troquei porque ela tá laceada, né? Ela tava meio frouxa. Essa aqui não precisa desmontar nada, você consegue trocar aqui por cima. Essas da frente também, do counter também. A única problemática é a correia do capstan. Fazendo os primeiros testes depois de montado. Rebobinagem tá ok. Avanço tá ok. Play, pause. Som. Agora tem que calibrar, né? Mas parece que funcionou de boa. Só de limpar o cabeçote já veio um sonzinho bonito, velho. Nem calibrei. Tá do mesmo jeito. Já veio um som bonitão. Olha isso. Meu Deus, tem que limpar isso aqui. Caramba, velho. Esse Sansui não tá de brincadeira, não. Rapaz, tá muito bom. Olha isso. Bom, o nível de reprodução tá praticamente lá. Se bem que a calibragem dele é aqui, né? 0 VU. Então ele tá até acima um pouquinho do que deveria ser. Aqui é a calibragem do Dolby, né? Sem flutter. Tem até que baixar um pouquinho, tá alto demais. E limpar esse bendito potenciômetro. Pronto, é um tiquinho de nada de ajuste. Já tá no lugar. De calibração agora falta a gravação. A rotação tá perfeita. Rotação eu nem mexi. A rotação tá impecável. Rotação, azimuth, nível, flutter. Próximo agora já é a gravação. Vamos ver se eu consigo. Oh, caramba, tão sensível. Só de eu encostar que ele já quis armar. Vamos ver. Não tá muito equilibradinha essa entrada também não, né? Tá, vamos deixar assim. Só pra gente ver que pé que tá. Tá batendo mais ou menos ali no 3, no 2. Vamos ver. Aqui, volta. Aqui. Não, mas já tá bom. Não fiz nada ainda. Não, tem que dar uma calibradinha. O direito tá um pouquinho mais alto que o esquerdo. Mas em questão de nível, assim... é pouca coisa. Já veio muito bom, cara. Muito, muito bom mesmo. É pouquinha coisa ali, só detalhe. Dei um leve reajuste ali no nível. Vamos ver se agora a gente acerta. Sabe por quê? O Mac tem um super cardápio de café da manhã para te ajudar a começar o dia com um gostinho. Mais um tiquinho. Tem tudo para turbinar suas manhãs. O esquerdo tá certo, o direito tá um pouquinho mais alto. Coisinha de nada. Vamos lá. Mais uma tentativa. Agora sim. Agora sim. Tá variando por igual ali. Bom, meus amigos, acho que de manutenção é isso. Agora é dar um trato na estética dele, né? Tá bem sujinho. Mas no geral, assim, é um deck que já veio bom, né? Vamos dizer, questão de reprodução, gravação e tudo mais. Defeito mesmo, só isso aqui, que é crônico do componente. É bem difícil a gente ver isso, mas como eu falei, a gente pega esses resistores ruins também em aparelhos da Sony, dessa mesma época, final de 70, começo de 80. Não posso nem falar que as correias eram um defeito, cara. Assim, estavam funcionando e tal.
Troquei mais por uma questão preventiva e porque, por incrível que pareça, eram as originais ainda. Assim, só pra vocês verem o nível de conservação desse deck. Realmente isso aqui tá muito, muito, muito bom. À exceção destes dois resistores. A parte eletrônica tá toda original. Praticamente, eu só não posso falar que os ajustes estão na posição original, né? Porque eu tive que, obviamente, retocar a reprodução e a gravação. Bias está do mesmo jeito. VU também não precisei mexer. Aqui a plaquinha da fonte está intocada, perfeita. Mecânica também redondinha. Cara, esse aqui tá muito, 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 muito bom. Difícil encontrar nesse estado de conservação. Fazendo um polimento aqui nas peças, pra gente tirar o máximo possível de oxidação, né? Em alguns casos aqui já comeu o cromo, né? O acabamento. Mas vai dar pra melhorar bastante, ó. Fazendo um antes e depois aqui. Olha só. Dá pra vocês verem que, apesar de já ter comido um pouquinho o acabamento, não vai dar pra melhorar bastante. Bom, meus amigos, é isso aí. Essa foi a manutenção do Tape Deck Sansui SC3300. Espero que vocês tenham gostado. Este aparelho vai estar à venda na minha página da OLX, o link está aqui embaixo na descrição. Mais uma vez, como eu sempre falo, se você abrir a página da OLX e não encontrar, é porque ele já foi vendido, tá? Mas fica sempre de olho, porque sempre tem atualizações de aparelhos de som vintage lá na OLX. Belezinha, meus amigos? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau!